Oi para você que está acompanhando a leitura de Um Novo Mundo, o Despertar de uma Nova Consciência. A gente vai começar agora o terceiro episódio dessa leitura. Se você quiser acompanhar pelo livro, eu estou na página 19. A gente terminou a leitura de ontem falando, de alguma maneira, que primeiro a gente precisa, com as palavras dele, claro, né? Tô falando aqui do meu jeito, que é muito importante a gente fazer primeiro qualquer transformação que a gente queira dentro. E é daí que a transformação fora acontece. Primeiro a gente muda dentro para depois a gente mudar fora. Ou de alguma maneira, sei lá, a gente até vê as coisas fora mudando sem a gente nem ter feito nada sobre isso, naturalmente. Quase como uma mágica. A nova consciência emergente. A maioria das religiões e tradições espirituais compartilha a ideia de que o nosso estado mental normal, entre aspas, é prejudicado por uma imperfeição fundamental, o distúrbio a que me referi, tá na leitura de ontem. No entanto, além dessa percepção da natureza da condição humana, que podemos chamar de má notícia, há uma segunda percepção. Isso que ele está falando de má notícia e tal, é só rever o episódio de ontem que ele fala direitinho. Vou voltar aqui. No entanto, além dessa percepção da natureza da condição humana, que podemos chamar de má notícia, ele está falando do ego aqui, há uma segunda percepção, ou a boa notícia, que é a possibilidade de uma transformação radical da nossa consciência. Nas mensagens hinduístas, e em alguns casos também no budismo, essa mudança é chamada de iluminação. Nos ensinamentos de Jesus, de salvação. No budismo, de fim do sofrimento. Outros termos usados para caracterizá-la são libertação e despertar. Essa é a boa notícia. A má notícia é que existe o ego e a boa notícia é que a gente pode se libertar desse ego. A maior conquista da humanidade não são as obras de arte, nem os inventos da ciência e da tecnologia, mas a identificação do seu próprio distúrbio, da sua própria loucura. No passado distante, e é muito engraçado, né? Porque quando a gente descobre a nossa própria loucura, a gente pode transformar ela em outra coisa. E aí ela deixa de ser uma loucura ruim, ela pode até ajudar a gente a ser mais livre na vida, a ser mais criativo. No passado distante, alguns indivíduos chegaram a fazer esse reconhecimento. É provável que um homem chamado Siddhartha Gautama, que viveu há 2.600 anos na Índia, tenha sido o primeiro a ver essa questão com absoluta clareza. Depois, o título de Buda lhe foi concedido. Buda significa aquele que despertou. Praticamente na mesma época, outro dos mestres espertos da humanidade surgiu na China. Seu nome era Lao Tse. Ele deixou um registro dos seus ensinamentos na forma de um dos livros espirituais mais profundos já escritos, o Tao Te Ching. Reconhecer a própria loucura marca, obviamente, o surgimento da sanidade, o início da cura e da transcendência. Uma nova dimensão da consciência começava então a emergir no planeta, a primeira tentativa de florescimento. Aquelas pessoas raras se dirigiam a seus contemporâneos falando sobre pecado, sofrimento e ilusão. Diziam: observe seu modo de viver, veja o que você está fazendo, o sofrimento que está causando. Depois indicavam a possibilidade de despertar do pesadelo coletivo da existência humana normal entre aspas, e mostravam o caminho. O mundo ainda não estava preparado para esses mestres. No entanto, eles foram uma parte crucial e indispensável do despertar humano. Inevitavelmente, na maioria das vezes, não chegaram a ser bem entendidos por seus contemporâneos nem pelas gerações seguintes. Seus ensinamentos, embora simples e eficazes, acabaram sendo distorcidos e mal interpretados, em alguns casos até mesmo na maneira como foram registrados por escrito por seus próprios discípulos. Ao longo dos séculos, acrescentaram-se muitas coisas que não tinham nada a ver com as mensagens originais e que eram reflexos de uma incompreensão básica. Alguns desses sábios foram ridicularizados, insultados ou mortos, enquanto outros passaram a ser venerados como deuses. Os ensinamentos, a gente vê tanto isso hoje, né? Só olhar para a internet, enfim, não vou nem me estender nesse assunto. Os ensinamentos que indicavam o caminho, que se encontra além do distúrbio da mente humana, a porta de saída da loucura coletiva, foram desvirtuados e tornaram-se eles mesmos parte da insanidade. Assim, as religiões, numa grande medida,
firmaram-se como forças divisoras em vez de unificadoras. Em lugar de estabelecerem o fim da violência e do ódio por meio da compreensão da unicidade fundamental de toda a vida, eles suscitaram mais violência e ódio, mais separações entre indivíduos, religiões e até mesmo rupturas dentro de um mesmo credo. Tornaram-se ideologias, sistemas de crenças com os quais as pessoas podiam se identificar, e elas os usavam para ressaltar sua falsa percepção do eu. Tudo isso ele vai destrinchando, tá? O entendimento disso tudo vai vindo aos pouquinhos. Por meio dessas crenças, elas se classificavam como certas e chamavam os outros de errados. Assim, definiam sua identidade diante dos inimigos, os outros, os não crentes ou crentes equivocados, e algumas vezes consideravam-se no direito de matá-los. O homem feito Deus na sua própria imagem. O eterno, o infinito, o inominável, foi reduzido a um ídolo mental no qual as pessoas tinham de acreditar e que devia ser venerado como o meu Deus ou o nosso Deus. E mesmo assim, apesar de todos os desvarios perpetrados em nome das religiões, a verdade que elas indicam não deixa de brilhar em sua essência, ainda que fracamente, através de muitas camadas de distorção e interpretação errônea. Mas, a essência de todas as religiões geralmente elas nascem com um propósito muito bom, né? E aí acaba sendo tudo distorcido, acaba criando separação, porque eu tô certo e você tá errado se você não pensa como eu. É improvável, porém, que alguém seja capaz de percebê-la, a não ser que já tenha tido, pelo menos, lampejos da verdade dentro de si. Ao longo da história, sempre houve indivíduos raros que vivenciaram uma mudança de consciência e, assim, detectaram em si mesmos aquilo que é apontado por todas as religiões. Para descrever essa verdade não conceitual, um outro tipo de verdade mais sutil, para descrever essa verdade não conceitual, eles usaram a estrutura conceitual das suas próprias crenças religiosas. Por meio de alguns desses homens e mulheres, escolas ou movimentos se desenvolveram dentro de todas as religiões importantes. Vou ler de novo que eu não entendi. Por meio de alguns desses homens e mulheres, escolas ou movimentos, se desenvolveram dentro de todas as religiões importantes e representaram não só uma redescoberta, mas em determinados casos, uma intensificação da luz do ensinamento original. Foi assim que o gnosticismo e o misticismo se estabeleceram nos primórdios do cristianismo e no cristianismo medieval. O mesmo ocorreu com o sufismo na religião islâmica, com o hassidismo. Não sei se essa palavra se pronuncia assim. Se escreve Hassidismo, hassidismo. E com a Cabala no judaísmo, com o Advaita Vedanta no hinduísmo e com o Zen e o Dzogchen no budismo. Quase todas essas escolas eram iconoclastas. Elas se opuseram a numerosas camadas de conceituações e a estruturas mentais enfraquecidas. Por essa razão, a maior parte delas foi vista com suspeita e hostilidade pelas hierarquias religiosas estabelecidas. Seus ensinamentos, ao contrário das doutrinas da religião principal, enfatizavam a compreensão e a transformação interior. Foi graças a essas escolas esotéricas que os credos mais importantes recuperaram o poder transformador dos seus preceitos originais, embora na maioria dos casos apenas poucas pessoas tivessem acesso a elas. Esses movimentos nunca se expandiram o bastante para exercer uma influência significativa sobre a profunda inconsciência coletiva que predominava. Ao longo do tempo, algumas dessas escolas se tornaram rigidamente formalizadas ou conceitualizadas para permanecerem eficazes. Espiritualidade e religião. Novo tópico aqui. Qual é o papel das religiões estabelecidas no surgimento da nova consciência? Muitas pessoas já reconhecem a diferença entre espiritualidade e religião. É uma diferença realmente muito grande.
Eu falo por mim, eu cresci dentro de uma religião a vida toda e de alguma maneira a minha espiritualidade eu sentia, né? Uma percepção pessoal que eu tô trazendo aqui. Eu sentia como se a minha espiritualidade ela tivesse um pouco aprisionada dentro daqueles dogmas ali. Eu me aprisionava muito ali dentro. No momento que eu comecei a me conectar com a espiritualidade, independente de religião, e aí me conectar com várias religiões, várias crenças diferentes, vários rituais diferentes, a minha espiritualidade parece que se abriu, assim. Algo, inevitavelmente, eu acho que a minha consciência se expandiu no momento em que eu me desaprisionei de certos dogmas. E isso não quer dizer que é certo nem errado, é a minha percepção. Muitas pessoas já reconhecem a diferença entre espiritualidade e religião. Elas compreendem que ter um sistema de crenças, um conjunto de pensamentos entendido como a verdade absoluta, não torna ninguém espiritualizado, não importa qual seja a natureza dessas convicções. Na realidade, quanto mais um indivíduo faz de seus pensamentos, suas crenças, sua própria identidade, mais se distancia da dimensão espiritual que existe dentro dele. Muitas pessoas religiosas estão presas nesse nível. Para elas, a verdade equivale ao pensamento, aquela estrutura de pensamento. Como estão completamente identificadas com o pensamento, ou seja, sua mente, consideram-se detentoras exclusivas da verdade, o que é uma tentativa inconsciente de proteger a própria identidade. Elas não compreendem as limitações do pensamento. A seus olhos, qualquer indivíduo que acredite, pense de modo diferente está errado. Num passado não muito distante, isso lhe serviria de justificativa para matar alguém. E ainda há quem faça isso hoje em dia. A nova espiritualidade, a transformação da consciência, está surgindo em grande parte fora das estruturas das religiões institucionalizadas. Sempre houve bolsões de espiritualidade, até mesmo nas religiões dominadas pela mente, embora as hierarquias formais tentassem eliminá-los por considerá-los uma ameaça. O fato de que a espiritualidade está aparecendo em larga escala fora das estruturas religiosas é algo inteiramente novo. No passado, isso teria sido inconcebível, sobretudo no Ocidente, terra das culturas mais controladas pela mente, onde a igreja cristã detinha uma franquia virtual da espiritualidade. Ninguém podia falar a uma plateia sobre esse tema, nem publicar um livro sobre o assunto sem a autorização da igreja. Caso contrário, seria silenciado. Hoje em dia, porém, mesmo dentro de determinadas crenças e religiões, há sinais de mudança. Isso é confortador e qualquer pessoa se sente grata pelos sinais de abertura, como foram as visitas do Papa João Paulo II a uma mesquita e a uma sinagoga. É a compreensão de que tudo é uma coisa só, né? Essa separação só existe dentro da mente mesmo. Em parte, como resultado dos ensinamentos espirituais que surgiram fora das religiões estabelecidas, mas também em decorrência da influência da antiga sabedoria do Oriente, um número cada vez maior de seguidores das religiões tradicionais tem sido capaz de deixar de lado a identificação com a forma, o dogma e um sistema de crenças rígido. Essas pessoas têm descoberto a profundidade original que está oculta em sua própria tradição espiritual, ao mesmo tempo que encontram a profundidade dentro de si mesmas. Elas compreendem que seu grau de espiritualidade não está absolutamente relacionado com aquilo em que acreditam, porém, que ele tem tudo a ver com seu estado de consciência. Isso, por sua vez, determina como alguém age no mundo e interage com os outros. Aqueles que não são capazes de ver além da forma ficam mais arraigados às suas crenças, isso é, a seus próprios pensamentos. Hoje em dia, estamos testemunhando não apenas uma influência sem precedentes da consciência, como também uma resistência e uma intensificação do ego. Há instituições religiosas abertas à nova consciência, enquanto outras endurecem suas posições doutrinárias e se tornam parte de todas aquelas estruturas artificiais que o ego coletivo usa para se defender e revidar. Algumas igrejas e seitas, assim como determinados cultos ou movimentos religiosos, são, em essência, entidades egóicas coletivas, uma vez que se identificam rigidamente com suas convicções mentais,
a exemplo do que fazem os adeptos de qualquer ideologia política fechada a todo tipo de interpretação alternativa da realidade. A exemplo do que fazem os adeptos de qualquer ideologia política fechada a todo tipo de interpretação alternativa da realidade. Mas o ego está destinado a se dissolver. E todas as suas estruturas rígidas, sejam elas instituições religiosas, corporações, governos ou entidades de qualquer outro tipo, irão se desintegrar de dentro para fora, mesmo que pareçam estar profundamente protegidas. As estruturas mais inflexíveis, as mais impermeáveis à mudança, serão as primeiras a desmoronar. Isso já aconteceu no caso do comunismo soviético. Por mais resguardado, por mais sólido e monolítico que se mostrasse, em poucos anos esse sistema se decompôs de dentro para fora. Ninguém tinha previsto esse fato. Todos foram surpreendidos. E há muito mais surpresas aguardando por nós. E é isso. Até amanhã.